Olá, pessoal. Voltando aqui ao curso de Administração Linux, estamos vendo os comandos básicos, na parte 3, e eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Agora a gente vai ver os metacaracteres quantificadores, e a gente está vendo aqui o asterisco, que é o tanto faz. O tanto faz, ele tem a função de permitir que exista um ou mais, ou de não ter nenhum caractere naquela sequência. Aqui, como exemplo, a gente pode ver BI asterisco P, onde o asterisco está seguindo o I. Então, eu posso não ter o I, eu posso ter o I uma vez, ou eu posso ter o I várias vezes, que é o que acontece aqui nessa sequência. Agora, eu estou usando ele combinado a uma lista, que pode ter I e P em várias versões. Pode não existir, pode ter somente o I, pode ter somente o P, e pode ter uma combinação variada de Is e Ps. Aqui eu tenho a barra, né? Eu tenho o símbolo de menor, barra, interrogação, ou seja, esse símbolo aqui pode aparecer ou não. Eu tenho uma lista com os caracteres BIP maiúsculo e BIP minúsculo. Eu tenho um espaço e aqui eu tenho um asterisco. O asterisco ele está seguindo o espaço e não a lista toda e não esses símbolos todos. Então, o que ele vai ter aqui é a repetição dos espaços nessas sequências. E como aqui eu tenho uma lista, esses caracteres podem aparecer e podem aparecer em diversas combinações, tá? E a barra ela pode aparecer ou não. Então, o asterisco repete em qualquer quantidade. Quantificadores são gulosos, ou seja, sempre tentarão casar o máximo que ele conseguir. E o coringa ponto asterisco é o tudo e o nada, qualquer coisa. Ou seja, ponto asterisco significa que pode não ter nada e pode ter tudo. Tá? O mais é o tem que ter. Ele é um quantificador que tem que existir. Então, ele é um ou mais. Nesse caso, ele está seguindo, no exemplo, o caractere I. Ele tem que aparecer pelo menos uma vez ou ele pode aparecer várias vezes. Então, ele deve aparecer pelo menos uma vez. Aqui eu tenho que ter pelo menos uma combinação de um dos dois caracteres que estão dentro da lista. Tá? Então, eu tenho BI, BIP, e aí outras combinações. Então, o mais ele repete em qualquer quantidade, pelo menos uma vez. E o mais é igual ao asterisco, só que um pouco mais exigente, porque ele requer pelo menos um. As chaves, elas servem como controle. Tá? Essa é a designação dela, já que ela vai identificar de N até M valores exatamente. Então, quais são as formas de uso das chaves? De 1 a 3, ou seja, ele pode ser repetido de 1 a 3 vezes, pelo menos 3 vezes, então serão 3 ou mais vezes. Pode ser 0, 1, 2 ou 3 vezes. Exatamente 3 vezes, exatamente uma vez. 0, 1, então isso aqui fica igual à interrogação. 0 ou mais, então isso aqui fica igual ao asterisco. E 1 ou mais, que fica igual ao mais. Então, é possível omitir a quantidade final ou ainda especificar exatamente o número. Você sempre tem que identificar a quantidade inicial. Então, nesse exemplo aqui, se eu tenho de N até M, se eu tenho o caractere 6 e eu coloco as chaves de 1 a 4, ele vai casar com 6, 6, 6, 6, 6, 6 e 6, 6, 6, 6. Se eu tenho 6 e a chave representa somente uma vez, exatamente uma vez, ele só vai combinar com 6. Então, as chaves, elas são precisas. Você pode especificar um número exato, um mínimo, um máximo ou uma faixa numérica. E as chaves, elas podem simular o asterisco, o mais e a interrogação. O outro grupo de metacaracteres são as âncoras. E eles são representados pelo circunflexo, que identifica o início da linha, o cifrão, que identifica o fim da linha, e a borda, que é a barra invertida B, que é o início ou fim de palavra. Vamos ver aqui os exemplos.
O circunflexo ele é identificado por início, tá? E o início é marcado por essa informação. Eu tenho aqui o circunflexo e aqui eu tenho uma lista. Todas as linhas que começam por 0, 1, 2, 3 até 9. Tá? E aí, se eu coloco essa âncora aqui nesse exemplo, significa que ela tem que começar. Mas se eu estou colocando novamente o circunflexo na lista, eu estou negando essas informações. Então, essas linhas, elas começam por qualquer valor menos os valores entre 0 e 9. Tá? Aqui eu tenho que buscar as linhas que começam pelo próprio circunflexo. Então, eu uso 2 circunflexos para identificar que eu quero que use o símbolo circunflexo como início de linha. Então, ele serve para procurar palavras no começo da linha e só é especial no começo da expressão regular. O cifrão, ele é o fim, ou seja, a função dele é identificar o fim da linha. E aí eu uso dessa maneira. Aqui eu tenho o circunflexo, que é início de linha, e eu tenho o cifrão, que é fim de linha. Se ela começa com alguma coisa que ela vai terminar e eu não tenho absolutamente nada, eu estou representando aqui a linha vazia. Aqui eu tenho 5 pontos. 5 pontos são representados por 5 caracteres. Então, eu quero todos os 5 últimos caracteres de cada linha. E aqui eu tenho o início, com um caractere qualquer, que é o ponto, mas eu tenho que procurar entre 20 e 60 caracteres no final da linha. Ou seja, ele vai combinar linhas que tenham entre 20 e 60 caracteres. É bem interessante essa construção aqui. Então, ele serve para procurar palavras no fim da linha e só é especial no final da expressão regular. E a borda, que é o limítrofe, ou seja, ele limita a palavra. A função dele é buscar pelo início ou fim de uma determinada palavra. Ele é útil para casar palavras exatas e não parte da palavra. Então, aqui eu tenho a borda, dia. O que combina com essa borda, começando por dia? Dia, diafragma, dialeto, qualquer outra palavra que comece por dia. E aqui eu tenho a borda delimitando o fim. Então, as palavras vão terminar com essa construção, dia. Então, eu tenho a própria palavra dia, eu tenho melodia e tenho bom dia. Aí você vai falar, opa, mas peraí, tem uma exclamação. Mas essa exclamação aqui não é um caractere ASCII que esteja dentro desse intervalo. Então, ele não considera a exclamação, ele é um símbolo. E aqui eu tenho a borda do início e a borda no final, e eu tenho dia. Então, ele vai combinar com a própria palavra dia. E aqui ele vai combinar com bom dia. Por quê? Porque eu tenho aqui o menos. E esse menos aqui é como se fosse uma separação da palavra bom dia. E aí ele considera, como está tudo junto, ele considera isso aqui como sendo uma combinação válida. Então, aqui ele diz o seguinte: palavra é um conceito que engloba de A a Z, maiúsculo, minúsculo, 0 a 9 e o underline. Ou seja, letras, números e o sublinhado. Por isso que o dia também casa com bom dia, porque isso aqui para ele não é uma palavra, simplesmente um traço que está fora desse intervalo aqui. Tá? A mesma coisa para exclamação aqui nesse exemplo. Então, a borda marca os limites de uma palavra, o conceito palavra engloba letras, números e sublinhado, e a borda é útil para casar palavras exatas e não parciais. Ok? Aqui a gente tem mais outro grupo de caracteres que são os outros metacaracteres, que não têm uma função específica. Um é o escape, que é esse barra invertida. O outro é esse símbolo, que é o ou. Eu tenho o abre parênteses e fecha parênteses, que identificam um grupo. E eu tenho os retrovisores, que vão de 1 até 9, com a barra invertida na frente.
Então, aqui eu tenho o escape, que a gente chama de criptonita, ou seja, ela simplesmente revela aquele caractere e não o uso dele como sendo um caractere especial. Ele passa de especial a um caractere comum. Nesse exemplo aqui, o ponto vai ser usado como ponto e não como substituição de um caractere. Mas eu tenho aqui uma lista, que é de 0 a 9, outra lista de 0 a 9. Eu tenho aqui uma repetição, que essa lista tem que aparecer 3 vezes, e exatamente 3 vezes. Eu tenho mais um ponto, aqui eu tenho outra lista repetida 3 vezes. Eu tenho esse traço de menos, e aqui eu tenho uma lista que identifica um único dígito. Então, o que acontece nesse caso? O objetivo é casar um número no formato n, que é um desses valores, ponto NNN, que são 3 valores, ponto NNN, que são mais 3 valores, traço N. Tá? Então, o escape, ele escapa um metacaractere tirando o seu poder. Por isso que ele é identificado como sendo a criptonita. Ele tira o poder daquele caractere. A barra invertida asterisco é exatamente o asterisco. Ele não tem mais a funcionalidade de multiplicar caracteres ou de não representar nenhum caractere. O escape escapa o escape. Ou seja, se você botar barra barra, significa que você quer que ele veja essa segunda barra como sendo esse literal barra. Tá? O ou, que é o alternativo, é ou um ou outro. Aí, nesse exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui, gato ou pato ou rato, que é similar a eu usar isso aqui. Todas elas têm ato no final. E só tem a primeira letra diferenciando cada uma delas. Então, eu posso botar aqui na lista, GPR, aí ele vai combinar gato, ou pato, ou rato. E aqui eu tenho uma combinação de http ou ftp que pode ser uma página ou pode ser um site, um FTP. Então, o ou, ele indica alternativas, ele lista para um caractere ou para vários, e o grupo multiplica o poder do ou. Se eu tiver um grupo, eu tenho vários ous. Então, a gente vai ver aqui o exemplo do grupo, que é o POP, que é aquele cara que agrega todo mundo, né? Ele agrupa todo mundo, ele junta cada vez mais ocorrências daquele mesmo grupo. Então, aqui eu tenho ha, né, exclamação, e aqui eu tenho esse grupo, e o mais. Então, eu tenho ha, ou haha, ou hahaha. Nesses outros exemplos, eu tenho o ponto, aqui eu estou querendo usar o ponto, e um número. E eu quero o ponto seguido do número, 3 vezes. Então, eu tenho ponto 0, ponto 6, ponto 2. Isso é uma forma de eu ter esse exemplo aqui combinado. Aqui eu tenho o grupo www ponto, e esse ponto eu posso ter ou posso não ter, porque aqui eu tenho uma interrogação. Eu tenho aqui o zz.com. Então, eu posso ter www.zz.com ou simplesmente zz.com. Boa, tracinho, e aqui eu tenho o grupo. Ou é tarde ou é noite. Então, tanto faz. Boa tarde ou boa noite vai ser a solução dessa expressão regular. Aqui eu tenho o jogo da velha, ou n ponto, ou num, espaço 6. Então, eu tenho jogo da velha, eu escolhi o jogo da velha primeiro, 6. O outro é n ponto, espaço 6. Ou então, num, espaço 6. E os outros exemplos também são constituídos por uma utilização do ou, que pode ser incerto ou concerto. Só que aqui eu tenho a possibilidade desse conjunto aqui, desse grupo, não existir. Então, certo também é uma forma de resposta para essa expressão regular.
Aqui eu posso ter a combinação de supermercado ou hipermercado, que é o mesmo que su ou i. Então, um grupo pode estar dentro de outro grupo. Per, eu posso ter somente mercado. Tá? Será que essa daqui é a mesma combinação dessa? Certamente não, porque nesse caso aqui eu posso ter somente a palavra mercado, e aqui eu não tenho essa possibilidade. Então, grupos são muito poderosos, você pode ter grupos dentro de grupos, e grupos são quantificáveis, porque eu posso ter vários grupos aqui, eu tenho uma quantificação. E agora eu tenho o retrovisor. O retrovisor é o saudosista, que é o texto casado nos grupos de 1 a 9. O que eu quero fazer com o retrovisor? Eu quero identificar algumas formas de composição de uma sequência de caracteres. Aqui eu tenho o grupo quero, tracinho, e aí eu quero que isso aqui seja refletido nele mesmo uma vez. Então eu tenho aqui quero. Mas /1 não é um escape? Não, não é um escape quando a barra é sucedida por um dígito de 1 a 9. Então tem que tomar cuidado, porque na hora que eu uso o escape, eu não posso ter um número, porque aí ele vai interpretar como um retrovisor. Aqui eu tenho qualquer combinação de A a Z, pelo menos uma vez, e aí eu tenho a repetição, tá? O retrovisor vai mostrar ela nela mesma. Então eu tenho quero, come, bate. E quando não sabemos qual texto o grupo irá casar? Bom, ele vai combinar de acordo com a ocorrência que ele encontrar. Se eu quero, por exemplo, remover esse menos aqui, eu coloco uma interrogação do lado do menos. E aí ele pode aparecer ou pode não aparecer. Tá? E aí eu tenho bombom, Lili, Dudu e todas as combinações para eu poder identificar aqui um traço como opcional. É possível fazer um corretor ortográfico para eu procurar por palavras repetidas. Isso aqui foi proposital, que eu botei como, estas em um texto. Se eu coloco essa expressão regular, ele vai me responder, vai retornar essa observação aqui. Então, eu estou procurando uma correção, né, um erro ortográfico, e ele vai mostrar onde estão os erros ortográficos dentro desse texto. Tá? Aqui, ele vai buscar palavras inteiras e não apenas trecho delas, porque eu tenho o uso da borda também. Então, é necessário usar a borda para eu poder completar a palavra toda. Aqui eu tenho outros exemplos que vocês podem testar como que seriam esses resultados. No próximo slide, eu já tenho todas as respostas, mas vamos pensar um pouquinho para a gente poder ver exatamente como que é, e aí vocês podem parar um pouquinho o vídeo para poder montar as respostas. Tá? Então, aqui eu tenho as respostas desses exemplos. O retrovisor só funciona se usado com o grupo. O retrovisor serve para procurar palavras repetidas. Numeram-se retrovisores contando os grupos da esquerda para a direita. Temos, no máximo, 9 retrovisores por expressão regular. Ok? O comando sort é utilizado para ordenar um arquivo de entrada de forma alfabética. Ele tem a sintaxe sort, uma série de opções que podem ser identificadas aqui, e o arquivo a ser ordenado. Aqui eu tenho uma lista de opções, mais outras opções, que vocês podem consultar no próprio manual do Linux ou em qualquer bibliografia. E aqui eu tenho alguns exemplos da utilização do comando. Por exemplo, aqui eu estou listando o conteúdo do comando nome.txt, que tem 4 nomes e tem aqui identificados nesses 4 nomes os valores 01, 02, 03, 04. Quando eu executo o comando sort em cima desse arquivo, o que ele vai exibir na saída padrão vai ser exatamente a ordenação seguindo a ordem alfabética. Se você for olhar na tabela ASCII, esses valores aqui já estão previamente ordenados.
Então, eu não tenho nada a fazer, ele vai exibir essa saída dessa forma. Se você tem aqui um arquivo file1.txt, que tem uma série de dígitos e letras combinados entre si, uma ordenação aritmética pode ser feita usando a opção "-n". E aqui ele vai colocar o valor 1 antes do valor 10 e o valor 10 antes do valor 2 e por aí vai. Essa seria a saída dessa ordenação. Se eu quero fazer uma ordenação nesse nome.txt e agora eu quero ordenar alfabeticamente pelo segundo campo, eu uso a opção "-k e eu identifico como sendo o campo 2. E aí ele vai fazer a ordenação, essa daqui seria a saída, já invertendo aqui algumas ordens numéricas, mas colocando em ordem alfabética para esse campo, para essa coluna. Outro exemplo é esse arquivo frutas.txt, que tem uma série de informações, de nomes de frutas. E se eu quiser fazer uma ordenação através da ordem reversa, eu uso a opção "-r, e aí ele vai fazer a inversão, vai ordenar na ordem alfabética reversa. Quando eu uso o comando "sort", eu tenho a ordenação baseada na linha inteira a partir daquele arquivo que eu estou usando. Então, nesse caso aqui, o etc+wb, que a gente já viu que tem uma série de campos, né, separados por 2 pontos, ele vai fazer a ordenação baseada na linha inteira. Então, todas as linhas vão estar ordenadas a partir do primeiro caractere, do segundo caractere, terceiro caractere e assim por diante. Com isso, a gente finaliza a parte de comandos básicos e depois a gente já vai entrar nos comandos shell.